matemática, leis físicas, químicas, portanto, encontrar regularidades, dotá-las de um coeficiente de reconhecimento experimentado, aplicá-las com essas descobertas de legalidade, modificar a nossa própria vida em quase todos os seus aspectos, como sobrevivência e como prolongamento da sobrevivência. Mas o entendimento não pode fornecer nenhuma lei que unifique todas as leis, nenhuma lei que dote de unidade o nosso conhecimento, que conceda ao nosso conhecimento como uma totalidade. O entendimento não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é a razão. A razão, de um ponto de vista teórico, tem um uso legítimo, que é a de ser o sustentáculo da unidade e da totalidade de todos os usos possíveis do entendimento, todos os usos possíveis conceptuais do entendimento. O entendimento, esqueci de dizer, é muito importante que se diga, é discursivo, não é intuitivo, e os seus produtos chamam-se conceitos. A razão é uma fonte, é uma semente, para Kant são imagens que ele utiliza, é uma semente de vida, da nossa vida espiritual, e também produz conceitos, mas atenção, estes conceitos são mais conhecidos como ideias. A razão é a grande produtora de ideias. As ideias não legislam sobre a realidade, ao contrário dos conceitos do entendimento. As ideias são como diz Kant, numa certa altura da crítica da razão pura, focos imaginários que nos permitem considerar a natureza como um todo e o nosso conhecimento como uma unidade. Ora bem, já aqui apareceu a palavra natureza duas vezes. Uma quando fala do entendimento como legislador, o entendimento legisla sobre a natureza. Kant diz que o entendimento age. Tem alguma pergunta? Diga. Diga. O entendimento é discursivo, a razão será... A razão é difícil de determinar. Eu não posso determinar facilmente, a partir daquilo que Kant nos diz, a natureza da razão, do ponto de vista da sua determinação como intuitiva ou discursiva. A sensibilidade é intuitiva, o entendimento é discursivo. A razão é a energia do nosso espírito. Também há aula aqui. Bem. Não sei se receberam aquele correio do Gaio sobre a coisa. É às segundas e quartas, na nossa hora, não é? Vai-nos puxar, a gente não pode dizer. Não, eu dizer que é por aqui. É agora, em julho? Não, eu preciso dizer em julho e setembro. Mas os diferentes. A razão. Diga. Não tem nada a ver. A razão é uma faculdade que, no meu entender, não pode ser dita discursiva e não pode ser dita intuitiva em sentido estrito. Não pode ser dita intuitiva porque, para Kant, intuitiva é a sensibilidade. A sensibilidade é a nossa estrutura de afeção. É aquela estrutura pela qual nós somos afetados por aquilo que aparece, pelos fenómenos, e nos exprimimos. E nós somos afetados ao mesmo tempo que providenciamos o modo como somos afetados. O modo como somos afetados chama-se espaço e tempo. Nós somos afetados de acordo com coordenadas temporais e espaciais que partem da nossa subjetividade. Não são exteriores a nós. Partem da nossa subjetividade. Sendo que há uma intuição exterior, uma intuição íntima, isto é, o espaço e o tempo. O entendimento é uma faculdade discursiva, não é uma faculdade que recebe, é uma faculdade que legisla, é uma faculdade que determina. A razão também determina. Mas
A determinação da razão tem a ver com uma forma de energia compreensiva que alarga até um ponto incomensurável o nosso anseio de ultrapassar os limites e o nosso anseio de encontrar unidade, de encontrar totalidade. De um ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, a coisa é diferente. A coisa é diferente porque a razão aí aparece como aquilo que Kant chama o suprassensível em nós. Aparece como um elemento da nossa vida que não pode ser medido pela nossa vida. É um elemento que ultrapassa. A razão é desmedida em relação ao humano. Racional não significa humano. O homem, segundo Kant, e seguindo uma tradição já antiga, ainda que haja pessoas que discutam isso muito, mas seguindo uma tradição já antiga, diz que o homem é um animal racional. A razão é um elemento do ser humano, mas não descreve nem inteiramente o ser humano. Em primeiro lugar, porque o ser humano é um ser de sensibilidade. É um ser que é afetado. A razão é uma força produtiva, não é uma força de afecção. Não é uma força que recebe, é uma força que toma iniciativas, que determina com o entendimento, mas determina de acordo com um anseio. De um ponto de vista teórico, as determinações da razão não aumentam em nada o nosso conhecimento. O nosso anseio de unidade e o nosso anseio de totalidade não se pode converter numa lei da natureza. A unidade e a totalidade não são leis da natureza, são interesses do espírito. E esses interesses não se convertem em axiomas. Não há nenhum axioma sobre o nosso anseio de totalidade, ou o nosso interesse pela totalidade e o nosso anseio pela unidade. Mas a verdade é que qualquer ciência, para nós admitirmos a sua consistência, tem de tender para uma unidade, tem de tender para uma totalidade. Compreendem? Portanto, há no interior do nosso conhecimento presidenciado do entendimento essa pretensão de unidade, totalidade, que se pode juntar, aliás, a outra pretensão, que é a pretensão da infinitude. E a pretensão da infinitude só tem verdadeiro alcance de um ponto de vista prático, de um ponto de vista ético. Ora então, se a razão tentar conhecer, substituindo-se ao entendimento, só produzirá coisas vãs, só produzirá falso saber. E é por causa da filosofia, até Kant, segundo ele, por causa dos filósofos terem confundido os anseios e os interesses da razão com as exigências do entendimento, é por isso é que se entraram em guerras intestinas que não conheceram o termo. Porque faziam perguntas para as quais o nosso entendimento não fornece resposta. E, do ponto de vista do conhecimento, qualquer pergunta tem que ter uma resposta. O entendimento é que dá a resposta. E tem que ter uma resposta. Não há perguntas, do ponto de vista do conhecimento, que não possam ter resposta. Ao passo que aquelas perguntas às quais responderiam os interesses da razão não têm resposta pelo entendimento. O entendimento circunscreve-se ao que nós recebemos do ponto de vista espaço-temporal, àquilo que aparece, àquilo que as coisas são. Em si, o entendimento não sabe nada, mas mesmo nada. Ora, do ponto de vista prático, Kant descobre que a razão não é produtora de ilusões, bem pelo contrário. Os interesses da razão, do ponto de vista prático, adquirem realidade. Os nossos anseios teóricos de unidade e de totalidade e de infinitude aparecem sob a forma da liberdade, que é o princípio racional por excelência, e a liberdade diz respeito ao iniciar uma ação fora do espaço e do tempo. Isto é, trata-se de uma causalidade originária. Não há nenhuma causa para a minha ação moral. Ainda que as ações morais se desenrolem no mundo,
as suas condições não são mundanas. Ao passo que as condições do entendimento, que são íntimas, são inerentes a ele, têm a ver com o mundo, aplicam-se ao mundo. Claro que a ação ética exerce-se no mundo, mas aquilo em que ela assenta é extramundano. Aquilo em que ela assenta é a liberdade, não é mundana, não faz parte, não se integra no sistema de causas e efeitos no qual o entendimento se sente muito bem, se sente mesmo bem, é o seu reino. Ora bem, eu estou a fazer um resumo que não tem nenhum erro de fundo, tem a precisão quanto baste, com a brevidade que eu estou a fazer. Devem ter consciência disso. Do ponto de vista moral, então, os seres humanos ultrapassam as suas condições reais de existência. Enquanto seres éticos, eles estão para lá das condições reais de existência. E a grande pretensão da razão é converter toda a existência em supra-existência, ou melhor dizendo como Kant, converter o sensível em suprassensível. No fundo, no último momento racional ético, tudo o que é sensível se teria convertido em transcendência, em suprassensível. A razão, então, é uma tendência de transcendência do nosso espírito. O nosso espírito quer transcender os limites. O entendimento é a faculdade que reconhece os limites e obedece a eles. A razão, pelo contrário, é a demonstração da nossa sede de transcendência. Do ponto de vista teórico, essa sede da transcendência, se estiver circunscrita ao reconhecimento do poder do entendimento, pode ser aceita. Isto é, se aquilo que a razão fizer não se confundir com nenhum conhecimento. A razão não reconhece nada do ponto de vista teórico. Ao passo que, do ponto de vista prático, a razão reina inteiramente. O plano ético em Kant parte de uma evidência que é a de que cada um é um fim em si próprio. E a minha ação ética tem que obedecer a essa visão. Nenhum ser humano pode ser um meio de um ponto de vista ético, não pode ser um instrumento de um ponto de vista ético. E qual é o operador que permite que essa visão se realize? Chama-se lei moral. A lei moral é para Kant a razão, a ratio, se quiser escrever, ratio, cognoscendi. Eu vou dizer à maneira como se dizia antigamente, que hoje em dia diz cognoscendi, mas vamos dizer como diziam no princípio do século XX e durante toda a Idade Média, etc. Cognoscendi é a ratio cognoscendi, isto quer dizer, é o que me permite ter acesso à liberdade, porque a liberdade não se pode conhecer diretamente. E, por sua vez, a liberdade é a ratio essendi, isto é, a razão de ser da lei moral. E o que é que diz a lei moral? Age de modo a que cada um seja sempre reconhecido como um fim. Eu não vou desenvolver mais nada acerca do ponto de vista ético, a não ser lembrar de novo que se trata de um ponto de vista em que a razão brilha enquanto o elemento transcendente da nossa existência. Claro que o entendimento também participa na atividade da nossa decisão ética, mas está submetido à razão, evidentemente, nas relações entre meios e fins. E como decidir neste ponto e naquele, mas há um operador que nos guia, que é a tal lei moral. Ora bem, como é que aparece então a estética? Como é que aparece a crítica da faculdade de julgar, que esteve para se chamar crítica do gosto? Faculdade de julgar e gosto para Kant são exatamente a mesma coisa, se nós acrescentarmos à faculdade de julgar a palavra estética. Faculdade de julgar estética é igual a gosto.
Como é que Kant chegou aqui? Entre o plano teórico e o plano prático não há nenhuma transição possível. Entre o conhecer e a ação livre, nenhuma relação. Absolutamente nenhuma relação. Kant diz mesmo que há um abismo entre o plano teórico e o plano prático. Um abismo que nada permite preencher. Digamos que é a ilustração da nossa natureza dividida. Aquela natureza que tem a ver com aquele aspecto da nossa existência que tem a ver com o conhecimento restrito daquilo que aparece espaço-temporalmente e aquele plano em que o ser humano se afirma como racional, como ser livre, obedecendo à lei moral. Atenção, faltava acrescentar este aspecto. A lei moral exerce em nós sob a forma de obediência e através do sentimento do respeito. O respeito é o sentimento de prazer e desprazer transfigurado pela lei moral. Quer dizer que eu respeito uma compreensão de mim próprio como ser humano livre. Ser humano livre já não é a mesma coisa que dizer ser humano apenas do ponto de vista teórico. Ser humano livre quer dizer o reconhecimento ao ser humano de um plano de transcendência, de um elemento de transcendência. Eu sei que sou livre porque obedeço à lei moral. Para Kant, a ética estabelece assim, do ponto de vista da sua descrição possível. Eu sei que sou livre porque obedeço à lei moral. Isto é, respeito a visão de que cada um é um fim em si próprio e não se pode converter em meio. Ora, Kant descobriu que havia um género de experiências muito particulares, aliás, dotadas de uma singularidade excessiva, experiências que não eram nem teóricas nem práticas. Essas experiências mostram-se pela afirmação: isto é belo. Kant dá muitas vezes o exemplo das flores. Rosa, tulipa, muitas vezes rosa. Esta rosa é bela. Ou também o mar, este choco é belo. Ou o rio, este rio é belo. Ou também uma obra de arte. Esta pintura é bela. Mas vamos pôr entre parênteses a experiência da arte em Kant, porque não vamos ter tempo para explorar. E vamos só falar da experiência com a beleza da natureza. Porque é aí que se afirma a faculdade de julgar enquanto gosto. A faculdade de julgar é uma faculdade na qual o nosso espírito estabelece, ou pela qual o nosso espírito estabelece uma relação entre um universal e um particular. Isso é o que faz a faculdade de julgar. Estabelece relações entre particulares e universais. Quando eu digo isto é um cão, eu estou a estabelecer uma relação entre este particular que está aqui à minha frente, este cão X, Y, Z, e a figura ou o conceito, conforme não vamos estudar isso, que é muito complicado agora, mas é muito interessante em Kant, do cão. Quer dizer, este particular é uma instanciação do cão que existe em todos os cães enquanto compreensão minha da configuração daquele animal. Ou quando digo, por exemplo, esta mesa tem 4 pernas. Estou a fazer uma descrição da mesa, esta mesa, estou a identificar este objeto que está aqui como mesa, o que exige uma série de particularidades que eu já reuni num conceito abstraindo da cor, da dimensão, etc. Eu posso identificar esta mesa, sendo ela branca, preta, azul, amarela. E há mesas que têm 4 pernas e outras que só têm uma perna, por exemplo, ou 3. Mas nós sabemos que a mesa tem a ver com um tampo e um sustentáculo. Sabemos isso. Isso tem a ver com o conceito de mesa e não com este particular mesa. Quando eu vejo este particular mesa, eu relaciono o particular com um conceito
foi aprendido pela experiência, este conceito foi aprendido pela experiência, há conceitos que não são aprendidos pela experiência, que é a nossa própria inteligência que projeta na experiência. Esses são os verdadeiros conceitos do entendimento. Aquilo a que Kant chama os conceitos puros do entendimento. Portanto, não há nenhum axioma da matemática que proceda da experiência. O axioma, não podemos dizer que um homem, um ser completamente fora da experiência conseguisse algum dia chegar a um axioma. Não estou a dizer isto, estou a dizer que o axioma não tem origem nas comparações possíveis que nós podemos fazer entre conceitos e objetos, ou, para começar, os objetos entre si, em relação a um conceito, como é o caso destes conceitos empíricos. O conceito de mesa é um conceito empírico. Eu não posso chegar a um conceito empírico antes de ter experimentado, não sei quantas vezes, não podemos saber quantas vezes é que eu tenho que ver mesas para saber que ela é mesa. Em particular, alguém me diz que se chama mesa quando eu sou pequena, e eu consigo, a partir de certa altura, comparando, estabelecendo projeções de umas mesas umas sobre as outras, num processo complexo da nossa imaginação e da nossa memória, identificar as mesas. Em todo o caso, quer seja o conceito de mesa, quer seja um conceito puro do entendimento, quer seja a lei dos graus, quer seja um conceito geométrico, quando eu digo este triângulo é isósceles, eu estou a fazer a relação entre um particular e um universal. É exatamente o mesmo género da relação, só que o triângulo é um produto do nosso entendimento e da nossa imaginação. Não nasceu da comparação dos triângulos que não existem na natureza, como nós sabemos. O homem faz um esforço de conceber triângulos, e esferas, e círculos, e por aí. Bem, isto que eu estou a dizer tem a ver com a faculdade de jogar. A faculdade de jogar tem o poder, então, de relacionar universais com particular. Por exemplo, imaginemos um médico, já falámos um bocadinho disto na primeira sessão, um médico que conhece uma série de sintomas que permitem identificar uma doença. Num caso particular de observação de um doente, ele vai tentar averiguar a relação daquilo que o doente sente com aquilo que ele sabe sobre uma série de afecções do nosso corpo que permitem depois identificar a doença de que o doente se está a queixar. E às vezes os sintomas que o doente mostra são 2 ou 3 e a doença é conhecida por ter 10 diferentes. Mas ele pode, a partir daqueles 2 ou 3, fazer correlações, fazendo perguntas ao doente para saber se há outros indícios sobre os quais o doente é omisso, porque não dá por eles. Mas o médico é que pode dar porque tem o universal da doença que, aplicado àquele caso particular, permite depois tratar o doente. Sabemos que a relação entre o universal e o particular, no caso da medicina, tem consequências diferentes de, por exemplo, da relação entre o particular e o universal quando estamos a identificar mesas ou cadeiras. Justamente porque tem a ver com a vida de cada um e tem a ver com a particularidade com que uma doença desenvolve em cada um. E a verdade é que o nosso entendimento não está vocacionado para conhecer particulares enquanto tais, mas sim para reconhecer em cada particular um caso de um universal. Portanto, um caso de uma doença, um caso, por exemplo, um crime que se cometa, um caso de uma perturbação da lei, desta lei X e não de outra qualquer, e por aí adiante. Ou um caso de construção da engenharia, o engenheiro também tem que saber fazer essas relações, também é evidente, dos casos particulares de correlação naquele preciso momento e com aqueles materiais das leis da matéria e tem que saber as leis da matéria para as aplicar àquele caso. Portanto, tem que fazer essa relação. Ora bem, Kant descobriu que, de um ponto de vista teórico e de um ponto de vista prático, nós estamos dotados do universal. Em particular, quando o universal é um conceito puro. E os particulares não são reconhecidos enquanto tais. O entendimento não conhece esta pessoa X. O entendimento conhece uma configuração, conhece doenças dessa pessoa, conhece movimentos dessa pessoa analisáveis pela física, conhece constituição química e constituição biológica. É isso que o entendimento conhece. Mas não sabe quem é o entendimento, não sabe quem é ninguém. No fundo, nós somos um sistema, do ponto de vista do entendimento, nós somos um conjunto, no melhor dos casos, um sistema
de particularização de universais. Enquanto tais, nós não somos nada para o entendimento. O entendimento não consegue distinguir um ser vivo de um ser morto. Isto é, um cão vivo de um cão morto. Ele só faz a análise, o entendimento faz as análises que forem precisas e estabelece a legislação que for precisa para conhecer a constituição química, física, biológica do cão. Mas a vida não tem a ver com o entendimento. Distinguir a vida da não-vida não tem a ver com o entendimento. Ainda de um ponto de vista biológico se tenta fazer, mas tenta-se fazer sempre por análise. Realmente nós não sabemos o que é a vida. Em nenhuma ciência isso está desocultado. Ora, quando nós estamos diante de seres vivos e quando estamos diante, como diz Kant na segunda parte da crítica da faculdade de julgar, a primeira parte chama-se crítica da faculdade de julgar estética e a segunda parte chama-se crítica da faculdade de julgar teleológica. Isto é, que tem a ver com o sistema de fins. Tem a ver com a maneira de pensar na natureza como um sistema de fins. E cada ser vivo é considerado um fim em si próprio. Já não é cada ser humano do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da faculdade de julgar, eu já vou dizer em que situação em que é possível esta faculdade de julgar, que espécie de faculdade de julgar é esta, quando ela é teleológica, a faculdade de julgar apreende a natureza como um sistema de fins. E o entendimento é incapaz de compreender o crescimento da mais humilde erva do campo. O entendimento não sabe o que é crescer. O entendimento não sabe o que é nascer. O entendimento não sabe o que é morrer. Portanto, o entendimento não sabe o que é um ser vivo. Nenhum biólogo sabe o que é um ser vivo. Mas nós sabemos, todos, incluindo os biólogos, a nossa experiência mostra-nos a diferença entre um ser vivo e um que não é. E essa diferença não se adquire por acumulação de conceitos, nem por acumulação de elementos empíricos, não. Tem a ver com a visão que nós temos de vida, que, claro que é solicitada pelas experiências que temos, mas que ultrapassa as experiências que temos. No fundo, nós dizemos que cada ser vivo é um fim em si próprio, não nasceu da experiência isto. Isto é um modo de ver o ser vivo que o eleva acima dele ser o nosso alimento, por exemplo. Pensar os seres vivos como fins em si próprios eleva os seres vivos para fora, ou faz saltar para fora da cadeia alimentar, por exemplo, não é? A que eles estão ligados do ponto de vista da sobrevivência. Portanto, estão a perceber que se nós pensarmos os seres vivos como fins em si próprios, fazemos-los saltar daquilo que o entendimento consegue perceber. Por exemplo, as teses sobre a cadeia alimentar, ou mesmo as teses sobre a evolução darwinista. Não estou a pôr em causa a teoria da evolução, só estou a dizer que é uma teoria do entendimento, justamente, que implica uma certa compreensão da natureza que o entendimento legitima. Quer dizer, o entendimento fornece as regras que permitem aceitar que o conhecimento é legítimo ou não. E para lá disso o entendimento não sabe fazer mais nada. Portanto, o entendimento não se forma no nosso espírito para distinguir a vida da morte. Ora bem, a faculdade de julgar, em que nós temos um universal, qualquer que ele seja, chame-se uma doença ou uma lei da justiça, chame-se uma lei da física ou chame-se um axioma. E depois, os particulares aparecem como casos dessa lei, como instanciações dessa lei. A faculdade de julgar, nesse caso, chama-se faculdade de julgar determinante. Mas e naqueles casos em que eu digo esta rosa é bela, ou qualquer animal é um fim em si mesmo? Quando eu digo isto, o animal aparece como um caso particular de uma lei, uma instanciação de uma lei? Parece que não. Vamos deixar, porque não é o nosso objetivo, de lado o reconhecimento de cada animal como um fim em si próprio. E vamos restringir ao caso da experiência estética, que para Kant se estabiliza sob a forma desta afirmação: isto é belo, como eu vos disse. O que é que se passa quando eu digo a rosa é bela? Eu não estou a falar da sua dimensão, da sua superfície, não estou a falar do seu volume, não estou a falar do número de pétalas,
Não estou a falar da composição química, não estou a falar da jarra que ela vai ser posta no meu quarto, não estou a falar de botânica. O que é que eu estou a dizer quando digo esta rosa é bela? Em rigor, nós não sabemos o que estamos a dizer. Em rigor, não sabemos. Nunca saberemos o que estamos a dizer quando dizemos isto é belo. Não sabemos. Mas podemos, depois de tomar conta da nossa ignorância, da nossa dificuldade, sabem que o primeiro passo para o desenvolvimento do sentido crítico e da criatividade do nosso espírito é tomarmos conta das nossas próprias dificuldades, não as ignorar. Há uma fertilidade própria do reconhecimento da nossa impotência. Há uma fertilidade própria. Não é aquele género de impotência em que ficamos sem pinga de sangue ou ficamos impedidos de falar. Não, não. Trata-se da descoberta dos nossos limites. Quando nós descobrimos os nossos limites, podemos fazer qualquer coisa com essa descoberta, que não sendo uma forma de os ultrapassar na realidade, é uma forma de os configurar de modo inédito. E pode ser extremamente precioso para a constituição da nossa compreensão, compreender os nossos limites sem nos lamentarmos por tê-los. A consciência dos limites não obriga ao lamento. E a afirmação isto é belo não é uma afirmação de lamento. Ninguém diz isto é belo a lamentar-se da sua ignorância, não. No fundo, quando eu digo que nós não sabemos o que dizemos, Kant mais ou menos não diz esta frase, mas dá-nos meios para eu dizer dá-me meios para dizer esta frase, o que nós estamos a dizer é que encontramos um enigma em nós, na nossa experiência, que talvez se aproxime do mistério. Encontramos um desafio. Nós não sabemos o que dizemos, mas essa frase tem sentido. Nós não dizemos, é absurdo dizer isto é belo. Porque isso era preciso que eu tivesse um conceito do que era belo e a seguir dissesse, não, é absurdo dizer que isso é belo, porque belo é assim, assado e frito e cozido, e o que tu estás a dizer, aquilo a que se aplica àquilo que estás a dizer, não é nada disto, não corresponde a nenhum dos itens que configuram o conceito de belo. Quando eu digo que isto é belo, não pode ser compreendido por nós, a beleza não pode ser compreendida por nós, significa que nós não temos conceito determinado, não temos um universal determinado, nem do entendimento, nem da razão, portanto, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático, que nos ajude a compreender o que nós estamos a dizer quando dizemos isto é belo. Portanto, o entendimento não ajuda e a razão também não ajuda. Ainda que depois descubra uma relação muito profunda da nossa experiência estética com a razão, nós não vamos poder explorar isso, mas por agora estamos a cingir-nos aos pontos essenciais daquilo que Kant faz na analítica do belo, que começa no tal primeiro parágrafo. Então o que é que Kant descobriu? Descobriu que há certas experiências com os seres que existem nesta nossa Terra, e que também que existem no espaço sideral, que podem aparecer-nos sem nós termos universais. Quando eu digo esta rosa é bela ou este chope é belo, o belo não é um universal que eu conheça. Eu não sei o que é. Não sei o que quer dizer belo. Não há no entendimento nenhum conceito que permita compreender. E do ponto de vista ético, não há qualquer ajuda. A liberdade não tem nada a ver com a beleza. Ainda que Kant chegue a dizer, quero-vos dizer já, no parágrafo 59 da Crítica da Faculdade de Lugar, a primeira parte que é dedicada à estética, que a beleza é o símbolo do bem ético, da eticidade. A beleza é o símbolo da eticidade. Portanto, estão a ver que Kant vai descobrir uma relação muito profunda entre a faculdade de julgar estética e a razão. Em que é que se distingue a faculdade de julgar estética da faculdade de julgar cognitiva?
ou racional, do ponto de vista ético. Aquele chama determinante. A faculdade de julgar determinante é usada pelo entendimento, para o conhecimento, e é usada pela razão para a decisão ética. Como é que se chamará a faculdade de julgar que se chama estética e que não está dependente nem do entendimento nem da razão? Eles chamam reflexiva. É a faculdade de julgar reflexiva. Como é que se distingue a faculdade de julgar reflexiva da determinante? É que nós temos os particulares e não temos o universal. Mas isto ainda é insuficiente, porque essa era uma situação de carência, não é? Tínhamos os particulares e não tínhamos o universal. Portanto, não é que, se ficássemos sobre esta afirmação, não compreendíamos o que é o reflexivo, a faculdade de julgar reflexiva. Nós temos os particulares e não temos para os particulares nenhum universal disponível, mas vamos à procura dele. A faculdade de julgar reflexiva é aquela faculdade de julgar que procura o universal que não está disponível nem no entendimento, nem na razão. No entendimento do ponto de vista do conhecimento, na razão do ponto de vista ético. E dizer esta rosa é bela é encontrar um particular com o seu universal que não está disponível. O belo é um universal que não está disponível. O que é que isto quer dizer? Não é nem o conceito do entendimento, como o peso, a medida ou a queda dos graus, nem da razão. Não é um interesse da razão, por exemplo, configurado da lei moral. Mas Kant acredita que o belo é um universal. É um universal de que a faculdade de julgar anda à procura. Eu chamei a atenção porque a distinção entre Colli e Kant, aquela afirmação do gosto em Colli, mostrava que Colli acentuava o estatuto da afecção do gosto. O gosto é uma forma de afecção. A tudo o que há na existência, digamos, tudo o que nós dizemos, falamos, tudo o que nós dizemos, escrevemos, etc., e fazemos, tem a ver com o gosto, quer dizer, é uma reação daquilo que estabelece uma relação entre o que é individuado e aquilo que supera a individuação. E nós falámos um pouco sobre a individuação, que tem a ver justamente com a textura espaço-temporal que Kant descobriu associada à causalidade, que Kant também estabilizou como conceito de entendimento, mas foi Schopenhauer que fez esta relação estrita entre espacialidade, temporalidade e causalidade, e depois Nietzsche retomou Schopenhauer e Colli retomou Schopenhauer, através de Nietzsche. Então, superar a individuação é abrir um rasgão, lembram-se, temos falado disto, na textura espaço-temporal causal. E Schopenhauer não cinde estes três planos, estes dois planos, o da sensibilidade, espaço-temporal, do da causalidade, que é o discursivo. Schopenhauer não os separa, e Kant separou-os, porque um era o plano da sensibilidade, a causalidade era o plano discursivo. Ele integra um nos outros e considera que é o único conceito que interessa do entendimento é a causalidade. É uma restrição do próprio Schopenhauer, mas Nietzsche segue-o e Colli o segue. Então, essa definição de gosto, devo dizer, já vos disse, aliás, não há nenhum outro texto em Colli em que ele volta a falar de gosto. É o único texto, esse. A obra do Doponic. E o que é que se mostra aí? O que é que ele põe em relevo? Põe em relevo a intimidade humana, põe em relevo a sensibilidade humana no seu sentido mais elevado, enquanto uma capacidade de exprimir uma superação, de exprimir um vencer da estrutura espaço-temporal causal. Quando nós vencemos a estrutura espaço-temporal causal, ficamos ligeiramente mareados, ficamos ligeiramente perdidos. A experiência do gosto é aquilo que nos toca a cada um de nós,
A experiência do gosto é aquilo que nos toca como a expressividade do nosso íntimo, aquilo que nos torna o que nós somos e nos une a toda a coisa, rasgando as grilhetas da necessidade, das necessidades a que nós nos submetemos, quer nós tenhamos criado essas necessidades, quer elas tenham origem na natureza. Nós também criamos, como sabem, necessidades. Portanto, quer as necessidades que nós não inventamos, quer aquelas que nós inventamos, o gosto é uma maneira de mostrar um rompimento da lei terrível, subjugante da necessidade. É uma forma de leveza, é uma forma de diminuir o peso da nossa existência. Em Kant, isto não seria falso, mas ele não podia pensar como estes autores, exatamente, não seria falso, mas ele não pensa nos termos de Cole. Em que é que Kant vai assentar a sua compreensão da faculdade de estética? Na análise da subjetividade. Kant descobre, quando nós vemos isto é belo, descobre que há umas condições para dizer isto é belo. Essas condições são aquelas que eu acabei de escrever. Em primeiro lugar, a nossa faculdade de julgar está desarmada. Diante dos particulares, quando nós os chamamos belos, a nossa faculdade de julgar está desarmada. Não tem armas conceptuais. E é como se aquilo que aparece merecesse aparecer. É como se aquilo que aparece fosse reconhecível enquanto aparece assim, enquanto rosa, ou enquanto ar, ou enquanto estrela. É uma espécie de aceitação daquilo que existe, a faculdade de julgar estética. O termo em alemão é Gunst. Die Gunst. Die é o artigo, D-I-E. Gunst, tal e qual como se lê, com maiúscula. Todos os substantivos, desde o período barroco, na Alemanha, escrevem-se com maiúscula. G-U-N-S-T. Die Gunst quer dizer o favor. O que é que quer dizer com isso? Quando nós estamos diante de particulares e não dizemos que pedam isto, ou que depois de cozinhados sabem muito bem, isto é, quando nós não utilizamos aquilo que está diante de nós, através dos conceitos que estão imediatamente ligados à sobrevivência ou a prolongam enquanto forma de compreender a natureza, quando nós estamos desarmados, a coisa parece que fica livre diante de nós, livre de nós, livre do nosso poder. Nós não temos poder sobre esses particulares. Onde é que se mostra o nosso poder? Na constituição dos universais. Chamem-se esses universais peso, medida, ou liberdade, ou axioma X, ou livre da matemática. Diante dos particulares, se nós estamos desarmados, eles são recebidos por nós com favor. Nós dizemos sim à existência deles. Nós não queremos transformá-los noutra coisa. Nós não queremos analisar a constituição deles. Nós não queremos organizá-los em conjuntos com outros. Não. Nós estamos só a aceitar a presença dessa coisa, qualquer que ela seja. Isso então chama-se Die Gunst, o favor. Diante daquilo que é belo, nós sentimos prazer. Recebemos com favor, isto é, com favor não é... não devemos entender como normalmente se usa em português, eu fiz-lhe um favor, apesar da palavra originalmente querer dizer isto que Kant quer dizer. Mas quando nós dizemos isso, estamos a colocar-nos acima de alguém e a autorizar-nos a ter poder sobre esse alguém a partir de um ato gratuito que realizamos. A experiência estética, o ato gratuito é a admissão daquele ser diante de mim sem eu transformar numa instanciação do universal. Eu não o transformo, eu deixo-o estar como ele está.
e deixar estar como ele está, chama-se beleza. Mas atenção, eu ainda ando à procura do que a beleza é enquanto universal. Eu ia dizer que a grande diferença entre Colley e Kant, sendo que não se pode fazer nenhum livro sobre a relação entre Colley e Kant, apesar de Colley ter lido Kant, sobretudo aquilo que é a relação pura, do ponto de vista do gosto, porque Kant tem um livro sobre o gosto e Colley tem uma frase sobre o gosto. Portanto, nós não podemos escrever esse livro. Mas é muito interessante que Colley, numa época de decadência do gosto, que é a nossa, e não começou agora, começou já no século XIX, nos finais do século XIX, numa época de decadência do gosto, fala de gosto de maneira tão elevada. É por isso é que eu escolhi essa frase de Colley. Mas então, em Kant, quando nós dizemos isto é belo, deixamos que aquela coisa apareça sem estar subjugada a nós. Nós recebemos essa coisa com favor e sentimos prazer. O que distingue um juízo estético de outro juízo qualquer é que o seu princípio de determinação é o sentimento de prazer ou sentimento de vida, ou vital, como quiserem. É isso que Kant diz no primeiro parágrafo da Analítica do Belo, é que o juízo estético não é um juízo lógico. Quando eu digo isto é belo, eu não estou a conhecer coisa nenhuma. A rosa não fica conhecida. Nem quimicamente, nem fisicamente, nem geometricamente, nem botanicamente. Eu não sei nada do ponto de vista do conhecimento sobre a rosa quando digo ela é bela. E mais, quando eu levo um quadro para casa, comprei um quadro, levo para casa, o peso do quadro, se eu vou subir com o quadro, se ele é subível, isto é, não é excessivamente grande, é excessivamente pesado, se eu posso subir com ele, o peso dele nas minhas mãos não intervém na apreciação estética, nem no sítio onde ele vai ficar na parede. Isso é independente. Portanto, há uma série de elementos que nós normalmente associamos à experiência estética que temos de pôr de lado. Temos de pôr de lado, do ponto de vista kantiano, a experiência estética, em rigor, é uma espécie de ascese. Porque nós nos temos de libertar de muito peso da nossa vida. Temos de nos libertar do nosso saber cognitivo. E temos de pôr entre parênteses o que nós sabemos da ética. Quando eu digo a rosa é bela, a questão da ética não se põe. Aliás, do ponto de vista artístico, não vamos entrar por aí, mas são problemas muito interessantes. Às vezes temos, aliás, até já falei deles na última sessão, parece que temos de pôr entre parênteses o nosso julgamento ético em relação a certas obras de certas pessoas que nós consideramos eticamente reprováveis, mas cujas obras são extraordinárias. Não podemos fazer essa ligação. Bem, diz Kant que nós nos sentimos livres quando dizemos isto é belo. Isto dá muito que pensar, porque a liberdade é um conceito transcendente, ultrapassa os limites da nossa experiência, ultrapassa os limites da nossa vida. E certamente que não é esse conceito de liberdade ético em que Kant está a pensar, no qual Kant está a pensar quando diz eu sinto-me livre, parágrafo 5º, palavra parágrafo 5º da Analítica do Belo, eu sinto-me livre quando digo isto é belo. Cada ser humano sente-se livre. O que é que quer dizer sentir-se livre? Significa que não quer conhecer nada, não há nenhuma pressão cognitiva e não há nenhum interesse da razão e também não há nenhum impulso da faculdade de apetição. Quando eu digo a maçã sabe-me bem, eu sinto prazer em relação à maçã ou em relação a um vinho determinado. Eu digo este vinho é bom, é um belo vinho, dizemos nós, mas quando dizemos um belo vinho, nós estamos a falar em experiência estética, do ponto de vista do gosto. Estamos a falar naquilo que Kant chama uma experiência estética do agradável ou uma experiência do agradável, que é o prazer que eu sinto no alimento, na bebida, na dormida, na relação sexual, ou seja, na relação sexual entre outros elementos mais complexos, mas também se pode pensar do ponto de vista do agradável, ainda Kant não tenha falado deles. Mas fala da faculdade de apetição. Da faculdade de apetição,
que é o reservatório de todas as nossas energias, que tem a ver com a sobrevivência, quando é acompanhado, o exercício dessa faculdade de apetição é acompanhada de prazer, temos o agradável. Mas o belo não é o agradável. Mas a partir de certa altura, o belo começou a ser confundido com o agradável. No momento em que o belo começa a ser confundido com o agradável, estamos em plena decadência do gosto. O kitsch, pensado por Roth, tem a ver com a confusão entre o plano do belo e o plano do agradável. Kant distinguiu esse plano. Vamos ficar agora por cá, então vamos para o Roth. Aliás, queria-vos perguntar uma coisa. Não foram ainda fazer cópia do texto que eu vos disse, o mal no sistema de valores da arte? Algum de vós pode ir requisitar à biblioteca? É que eu tive a ver que eu tenho uma cópia. Posso até pedir à Raquel para fazer uma cópia a partir da minha, mas a minha cópia está tão arriscada que eu não sei se vão perceber o que lá está. Mas eu posso pedir à Raquel para trazer amanhã, ela faz cópia, e então eu vou-lhe pedir para ela fazer uma coisa. Ela vai pôr na casa das fotocópias, em curso complementar de formação em filosofia, área temática estética, módulo gosto, a decadência do gosto e o kitsch, não é? Se calhar vou fazer isso, porque irem à biblioteca requisitar, não sei se podem, se têm que ter cartão, tem cartão da biblioteca? Não tem. Também, eu acho que podem ter, desde que estejam inscritos aqui num curso, mas essas coisas levam tempo. Mas não era mal que tivessem, de vez em quando irem dar uma vista de olhos à biblioteca. Apesar de tudo, podem dar uma vista de olhos à biblioteca e consultar lá. Podem consultar lá, não podem ir tirar. E podem também tirar fotocópias. Então isso podiam fazer. Podiam fazer isso. Portanto, por exemplo, eu ficar disponível na reprografia. Bem, eu vou pedir à Raquel para fazer uma cópia e deixam lá. Não posso esquecer disso. Tenho que tomar nota se não esqueço. Pode fazer isso? Pode requisitar e fazer isso. E deixar lá para copiar uma cópia. Pode fazer isso. Agradeço-lhe imenso, então. Como se chama? Raquel. A Raquel faz isso. É a outra Raquel. Não era esta Raquel que eu estava a pensar. Assim vai requisitar é que a minha cópia está de tal ordem que primeiro eu emprestei-a muitas vezes. E é a única tradução que está disponível aqui. E que eu saiba é a única tradução que há daquele texto em francês. Nós não vamos poder ler o texto na íntegra nem pensar. Mas há 2 ou 3 passagens que eu gostava de acentuar convosco e de comentar, e não ter o texto é uma pena. E acho que é muito bom terem aquele texto para ler em casa depois. Então, o título, portanto, o autor chama-se Hermann Roth, sabe isso? E a obra chama-se Création littéraire et connaissance. Eu peço-lhe o favor de ir verificar amanhã se o livro está disponível. E se não estiver disponível, pedia à secretária de Filosofia para me dizer que não está disponível. Porque às vezes os livros são roubados nesta biblioteca, mais vezes do que seria de desejar. E algumas obras desapareceram para sempre. E este volume é dos anos 60 e, portanto, já está esgotado, já é difícil. Se não está esgotado, por acaso eu ia dizer uma coisa que não sei se é verdade, não sei se está esgotado, mas será extremamente difícil de encontrar. Se não o encontrar, diga-me, o texto chama-se Le mal dans le système de Baudelaire. Então, mas tinha dito há pouco atrás que o princípio determinante do belo era o prazer. Atenção, o princípio de determinação do juízo do belo é o prazer. Do juízo do belo. É o princípio de determinação que não é lógico. Isso é muito importante para Kant. Não confundir o juízo estético com o juízo lógico. O juízo lógico ou de conhecimento é exatamente o mesmo, equação, ou um juízo racional prático. O juízo estético não é nem prático nem teórico. Estético quer dizer que é reflexivo em primeiro lugar. Não esquecer isto. O que quer dizer reflexivo? Quer dizer que a faculdade de julgar não dispõe de nenhum universal bem determinado. Não tem esse universal. Mas podiam-me perguntar, mas então, iremos ver isso do livro, não estou a esquecer. Como é que Kant faz uma crítica à faculdade? A obra chama-se Crítica da Faculdade de Julgar. E para poder haver crítica, a faculdade em questão, portanto a primeira chama-se Crítica da Razão,
pura e é efetivamente uma determinação dos limites da razão em relação ao entendimento, e é um texto em que o entendimento aparece na sua grandeza e na sua legitimidade, e a crítica da razão prática, que é sobre a razão enquanto o elemento de transcendência da nossa existência. Faculdades superiores, quer o entendimento, quer a razão, quer o entendimento teórico, quer a razão prática, são faculdades superiores. O que é uma faculdade superior? É uma faculdade que espontaneamente produz os seus próprios princípios. No caso do entendimento é a legalidade, no caso da razão, a liberdade, a razão prática. Qual é então o princípio da faculdade de julgar? É um princípio muito singular. É um princípio de harmonia. Para Kant, o belo é recebido com favor por nós, e nós, para recebermos com favor o belo, temos de nos sentir livres. Essa liberdade não é ética, significa só que nós não nos submetemos nem aos conceitos teóricos, nem aos conceitos práticos da razão. Nem aos conceitos teóricos do entendimento, nem aos conceitos práticos da razão. E sentimos-nos bem, sentimos-nos viver. Para Kant, a experiência da beleza está em correlação íntima com o espírito a sentir-se a viver. Nós sentimos a viver, os seres humanos sentem-se a viver, mas no sentido pleno, no corpo e no espírito. A consciência desse bem-estar anímico, inteiro, corpóreo e anímico unido, o corpóreo unido ao espiritual, chama-se prazer. O prazer é a consciência da harmonia que nós sentimos. Que nós sentimos connosco próprios, que nós sentimos com a coisa a que chamamos bela e que nós sentimos com qualquer outro. Esta é a grande novidade que aquela frase de Kant que os gostos discutem-se introduz, ou é a posição de Kant do ponto de vista estético. A experiência estética para Kant é uma experiência de comunidade, é uma experiência comunitária. O senso de communis que ele fala no parágrafo 40 é um princípio de comparação dos seres humanos uns com os outros. E o sensus communis, do ponto de vista da faculdade de julgar, ele aliás diz que o gosto é uma espécie de sensus communis, quer dizer, é um sentido comum. Um sentido comum, não é o bom senso. O sensus communis é um sentido comum que é aquele princípio que permite que cada ser humano reconheça cada ser humano. E a máxima do sensus communis, ou do senso comum, communis em latim escreve-se com 2 M's. Sensus communis tem 2 M's. E tal e qual como se diz, communis, com I-S no fim. Ao senso comum. O senso comum não é o bom senso. O senso comum é um princípio comunitário. E por isso é que eu digo que o gosto é o princípio da faculdade de julgar é um princípio comunitário, porque ele diz que o gosto é uma espécie de sensus communis. Qual é a máxima do senso comum, do sensus communis para a faculdade de julgar, que ele apresenta no parágrafo 40? É esta: pensar colocando-se no lugar de qualquer um. Ele diz isto no parágrafo 40, por isso é que eu pedi para lerem, e nesse parágrafo 40 ele fala também dos princípios da máxima, das máximas, do sentido comum para o entendimento e para a razão. Para o entendimento é pensar por si próprio. Pensar por si próprio é a máxima do senso comum para o entendimento, o que significa que o entendimento não se submete a nenhuma tirania, não se submete a nenhuma superstição. É a máxima de um espírito esclarecido, a máxima do senso comum, do sensus communis ou do senso comum, como quiserem, para o entendimento. Pensar por si próprio, selbstdenken, pensar por si próprio. E qual é a máxima? Portanto, é o pensamento livre de preconceito.
livre da tirania do preconceito, livre da tirania da superstição. É o espírito esclarecido, como Dalf Clermont, da ilustração que Kant tanto admirava. E qual é a máxima do sensus communis para a razão? Pensar cada vez de acordo consigo próprio. É a máxima de um pensar o pensar de acordo consigo próprio, em unidade consigo próprio, em uníssono consigo próprio, não é um pensar livre de superstições, é um pensar que já passou pela libertação das superstições, é um pensar que já passou pela libertação dos preconceitos. Este pensar de acordo consigo próprio, em união consigo próprio, é o pensar consequente. E depende dos outros dois. Depende do pensar por si próprio e depende do pensar colocando-se no lugar qualquer. Mas, em rigor, o que faz a charneira, o que liga o pensar por si próprio com o pensar consequente, é o pensar da faculdade de lugar. É a máxima do sensus communis para a faculdade de lugar, que é pensar colocando-se no lugar qualquer um. E pensar colocando-se no lugar qualquer um é o que permite o alargar a qualquer ser humano do direito de pensar por si próprio e da exigência de ser consequente consigo próprio, percebem? Porque é o que alarga essas exigências e essas condições, essas aspirações a todo o ser humano. E porquê? Porque para eu pensar como qualquer outro, pensar colocando-se no lugar de qualquer outro, não é pensar como qualquer outro, enganei. É pensar colocando-se no lugar de qualquer outro. Implica o quê? Como é que nós podemos pensar colocando-nos no lugar de qualquer outro? O que é preciso? Pensem lá. O que é preciso? Como? Deixar de ser si próprio. Não é deixar de ser si próprio, mas é deixar de estar circunscrito ao seu elemento privado, não é? Não é isso? Lembram-se da interpretação que fizeram de Colli, aliás, o senhor também fez essa interpretação, e houve outro colega, que eu acho que não está cá, que fez essa interpretação, de aquilo que ultrapassa a individuação era aquilo que ultrapassava o elemento privado, não é? Falaram disso. Eu disse que isso tinha mais a ver com Kant. O que Kant diz é que não pode haver experiência estética que seja privada. Não há experiência estética privada. Mas ninguém me pode substituir na experiência. Isto não é paradoxal, é mesmo assim. O que quer dizer privado? Quer dizer incomunicável. Portanto, se a experiência estética fosse privada, eu não poderia procurar o acordo com ninguém. Ninguém existia. Do ponto de vista da privacidade, ninguém existe. Ou do privado. O privado é um conceito que me circunscreve, que me fecha inteiramente aos outros. Que na nossa época tem muita boa fama, o conceito privado. Mas do ponto de vista kantiano não tem boa fama. O que tem boa fama é o esforço de me deslocar daquele ponto onde só eu é que posso estar, para ir ter com um outro ponto onde só outros podem estar. Eu não posso estar no lugar do outro realmente. Como é que eu posso estar se eu não posso estar realmente? Como é que eu posso estar então? Eu não posso ocupar o lugar do outro realmente. Cada um ocupa um lugar. Mas o que é pensar colocando-se no lugar do outro se eu não posso efetivamente ocupar de facto esse lugar? O que é que significará então essa deslocação? Como é que eu o posso fazer? Só há um meio para fazer. Imaginativamente. É pela imaginação que eu me desloco da minha esfera para a esfera de qualquer um. É um salto que eu faço do meu lugar para o lugar do outro. Esse salto enriquece-me, engrandece-me, alarga a minha compreensão, abre o meu horizonte. É a verdadeira condição de qualquer comunidade humana. Aliás, para Kant, só existe uma comunidade humana, em rigor, que é estética.
Porque a comunidade ética não é humana, é racional. E é muito importante que vejam no parágrafo 5º ainda, onde fala de Die Gunst, onde fala da liberdade, que a experiência estética, o juízo estético, é o juízo feito por seres de natureza dupla, animais e racionais. Seres estritamente animais não têm experiência estética. Seres estritamente racionais não têm experiência estética. Só seres de natureza dupla, simultaneamente sensíveis, expressivos, procurando o universal. Então, voltando agora ao princípio da faculdade de lugar, que universal é este? É um princípio de harmonia. Eu vou dizer como está traduzido em português, que me parece, a tradução portuguesa tem alguns problemas, sobretudo a primeira parte. Foi feita por uma dupla de um filósofo português e um filósofo brasileiro, e a primeira parte, dedicada à estética, tenho a certeza que foi feita pelo filósofo brasileiro e a segunda parte pelo filósofo português. E nós temos dificuldade em ler a primeira parte. A sintaxe é muito diferente da nossa, a colocação das palavras é muito diferente e nós sentimos uma grande perturbação em algumas passagens. Mas esta tradução está muito bem em relação a certos conceitos. Por exemplo, o conceito de Zweckmäßigkeit, que quer dizer à letra, e está assim traduzido, conformidade a fins. Mas é preciso acrescentar uma coisa do ponto de vista estético. Conformidade a fins sem conceito de fim. Este é o princípio da faculdade de lugar. E agora vamos dedicar um bocadinho à faculdade de lugar reflexiva. A faculdade de lugar reflexiva é aquela, então, que, sendo dados particulares, o universal tem que ser procurado. Procurado não significa estar mais ou menos convencido que se vai encontrar, ou pode ser que se encontre, ou era tão bom que se encontrasse, não tem nada a ver com isto. Nem com uma coisa, nem com outra, nem com outra. Procurar aqui é uma condição do nosso espírito, do exercício do nosso juízo. É uma condição a priori procurar aqui. Não é consequência da experiência, é o chão onde a experiência se inscreve, ou o elemento onde a experiência se gera. Eu procuro a humanidade, é o que quer dizer. Eu procuro o acordo. Esta conformidade a fins sem fim, o que é que quer dizer? Quando eu sinto acordo, quando eu sinto harmonia, há de haver alguma razão. O fim, conformidade a fins, o que quer dizer harmonia, explicita, a conformidade a fins explicita o que é que está posto na experiência da harmonia. Eu sinto um acordo e há um porquê, que é o fim. Na minha vida eu sinto acordos com muitas realidades que estão sendo sustentadas por um porquê, que tem a ver com um fim. Eu quero fazer uma viagem por causa desta razão e feita a viagem e a razão cumprida, eu sinto-me bem. Eu quero inscrever-me neste curso porque quero saber isto e aquilo, e se chega a saber isto e aquilo, sinto-me bem, e por aí adiante. O conceito de fim é um conceito inerentemente prático. Quer seja o prático da utilidade, quer seja o prático do bom em si, da ética. E a ética é sempre pensada no contexto dos fins, porque cada um de nós é um fim em si próprio. E no limite do desenvolvimento da ética, toda a realidade era um sistema de fins. Nada era meio. Ninguém era meio. Nós podemos pensar numa conformidade a fins em sentido racional na ética. Mas agora na estética como é que podemos pensar? Se nós não sabemos o que é o belo e não temos nenhum conceito de fim a que chamamos beleza. Por isso é que ele acrescenta conformidade a fins sem fim. Nós sentimos acordo e não sabemos porquê, do ponto de vista do conceito de um fim. Nós não sabemos qual é o fim que perseguimos ou de que estamos em vias de realizar. Para sentirmos o acordo, nós não sabemos qual é esse fim, quando dizemos isto é belo. Por isso é que ele diz conformidade a fins sem fim. Porque quando nós sentimos harmonia, há de haver alguma consistência, há de haver algum fundamento para essa harmonia. Se eu me sinto bem, se me sinto em vida, profundamente em vida,
Quando olho para o pôr do sol, eu vou dar exemplos muito simples, que é os exemplos que qualquer pessoa pode experimentar. Olho para o pôr do sol, olho para o nascer do sol, olho para o sorriso de uma criança, olho para uma criança que está a jogar sem querer nada. Há jogos em que nós queremos, jogos em que há competição. E isto não é contra a competição, não tem nada a ver. Eu não tenho macaquinhos no sofá acerca da competição, porque há pessoas que falam da competição como se fosse possível a vida humana sem ela. Os gregos sabiam que não era possível. Até faziam competições poéticas, como sabe. As tragédias todas passavam por competições poéticas e nem sempre ganhavam os melhores. Tens que fechar o parênteses, mas há jogos que nós realizamos que não têm fim nenhum. Há uma história muito engraçada que se conta sobre a mãe de Goethe, a relação de Goethe com a mãe, que se dizia que a mãe de Goethe tinha uma particularidade de inscrever na seriedade da vida alguma leveza. E contava a história de São João, que foi conhecido por ser tão severo e tão sério, não São João Evangelista, mas São João Batista, e mesmo São João, tão severo, tão asceta, tão exigente para consigo próprio e com os outros, tão sério, mesmo ele, às vezes, gostava de brincar com uma perdiz. E se de brincar com uma perdiz, brincar com um gravetezinho e ver a perdiz saltar. Não tem qualquer fim esse jogo. Não é para enganar a perdiz para cozinhar, não é para confirmar uma expectativa acerca da perdiz. Não. Joga-se sem saber porquê. Há alguns jogos na nossa vida em que as crianças são especialistas nesses jogos, pelo menos até certa altura, em que se joga sem saber porquê. Não há nenhum alvo, nenhum objetivo, não há nenhum conceito de fim. Ora, a experiência estética para Kant é uma experiência de jogo. Spiel é o termo em alemão. S-P-I-E-L. Mas não esqueçam que a palavra Spiel em alemão quer dizer jogo e quer dizer representação dramática. Representação dramática, drama não significa tragédia, não significa coisas terríveis, não. Drama significa o tecido, isto em grego. Drama significa o tecido que as ações dos personagens, uns sobre os outros, criam. Isso é um drama, é um tecido de ações, de relações de ações. Assim como nós fazemos aqui, agindo uns com os outros, se falassem mais comigo, se me fizessem sugestões, se movessem na sala, etc., criávamos aqui uma rede mínima, teatral, no sentido de ações que influenciam outras ações num espaço e tempo limitado, criando um drama. O Spiel é o equivalente de play em inglês, não é? Que quer dizer to play, quer dizer brincar, mas também quer dizer representar. Os artistas são players, os alemães são Spieler, os atores. O ator é um Spieler. Mas também é aquele que anda a jogar futebol, joga um jogo, que é um drama, no sentido originário da palavra. Numa configuração espaço-temporal determinada, uma série de movimentos de personagens agindo uns sobre os outros constitui uma rede que tem um alvo. Essa rede tem um alvo, nós sabemos. No jogo de futebol, como no jogo do xadrez, aí a trama são só dois personagens. Spiel tem a ver então com o jogo no sentido de inscrever leveza na necessidade da vida, inscrever um espaço onírico ou um espaço mágico na trama da sobrevivência, um espaço ritualista na trama da sobrevivência e, ao mesmo tempo, significa representar. Quem é que representa no jogo estético? As faculdades. As faculdades jogam umas com as outras. Em vez de se submeterem ou de serem submetidas, as faculdades brincam umas com as outras. Quais são as faculdades que brincam?
o entendimento muito inesperado, o entendimento de Brinck, que é uma faculdade séria da vida, uma faculdade do conhecimento por excelência, mas quando nós estamos a dizer isto é belo, o entendimento cessa a sua legislação. Ele já não sabe o que fazer aí. Não há nenhuma lei que ele tenha que possa aplicar, no qual a faculdade julgar que serve de aplicação do entendimento, possa utilizar. Ora, a faculdade de julgar estética é então reflexiva porque, diante de particulares, não tem um universal disponível, sendo que, espontaneamente, produz um princípio que é o princípio da harmonia, a tal conformidade a fins sem fim. A quem é que se aplica? A que objetos se aplicam este princípio? Não se aplicam a objetos nenhuns. O princípio da harmonia não se aplica a nenhum objeto enquanto objeto de conhecimento ou enquanto ação prática. O princípio da harmonia é um princípio que a faculdade de julgar aplica a si própria. Nós não conhecemos nada quando estamos a dizer isto é belo. Quando estamos a dizer isto é belo, estamos a falar de nós. Estamos a falar da humanidade. Portanto, a humanidade, neste caso, enquanto faculdade de julgar, é lei e objeto de si própria. A lei é criada pela faculdade de julgar, que é dada à faculdade de julgar. Estamos em plena, isto é um termo técnico da filosofia, e em particular em Kant, em plena autoafecção. Claro que nós achamos a rosa bela e temos de ver a rosa para achar bela. Nós não podemos dizer assim, aquela pessoa achou a rosa bela. Eu também acho. Não. Eu tenho de dizer a rosa é bela. Ninguém pode substituir. A experiência estética é uma experiência de autonomia. Não há nem experiência empírica, nem dogma, não há nenhuma autoridade do crítico mais importante do mundo que me possa obrigar a dizer que este filme, ou o que seja, é belo. Não. Eu tenho de fazer a prova, é por isso é que é o gosto. Eu tenho de saborear o filme. E por mim própria, pelas condições da minha existência, pelo que eu vivi, pelo que eu experimentei, eu direi é belo ou não é, ou direi não sei, estou perdido ou estou perdida. Já falámos disso, da obra da Iris Murdoch, há castas onde isto é tratado de maneira extraordinária. Se não leram para hoje, leiam, um dia leiam, porque é como fazer uma revisão de muitas afirmações que eu fiz aqui nesta aula, de maneira poeticamente muito expressiva e teoricamente muito consistente. É uma obra simultaneamente teórica e poética. Então, a faculdade de julgar é estética, quando é reflexiva, e ser reflexiva significa que o universal não está disponível, os particulares pedem o universal que nós lhes podemos dar do ponto de vista determinante, não há nenhum conceito, mas nós podemos dar aos particulares o quê? E é isso em que consiste é nisso que consistem todos os universais, os nossos anseios de encontro com os outros seres humanos. Esses anseios chamam-se, em primeiro lugar, voz universal. Em segundo lugar, sensus communis. Mas o sensus communis acaba por absorver a voz universal. A voz universal é aquela voz que ninguém pode emitir, porque não é a voz de ninguém em particular, mas que é a voz que nós ouvimos soar de cada vez que dizemos isto é belo. De cada vez que dizemos isto é belo é como se estivéssemos a ouvir uma voz da humanidade, uma voz de cada ser humano que nos acompanha. O sensus communis é outro nome para esse universal que absorve a voz universal e que é um princípio de comunicabilidade. O sensus communis é o verdadeiro critério de reconhecimento do ser humano como ser humano. Agora há bocadinho falei do jogo, não é? A faculdade de julgar é uma faculdade que dá lei a si própria e é objeto e lei de si própria, o que significa que a faculdade de julgar é um nome para uma autoafecção. Quer dizer, o espírito afeta-se a si próprio, o espírito
sente-se vivo, afetando-se. Quais são as faculdades em jogo? Eu disse faculdade da imaginação e o entendimento. A reflexão consiste no jogo livre entre entendimento e imaginação. Estes aspectos que eu estou agora a falar vêm nos parágrafos 6º a 9º e depois vêm nos parágrafos daquilo que se chama a dedução do juízo estético. Eu já vou explicar em que é que consiste. Parágrafos 30 a 38. O que é que significa dedução? Significa o esforço de legitimar. Deduzir significa o esforço de legitimar as pretensões de universalidade e de necessidade dos juízos. Os juízos estéticos têm a pretensão da universalidade, isto é, têm a pretensão do acordo entre todos os homens, quer o acordo se dê ou não, têm a pretensão como uma condição do juízo. E ao mesmo tempo têm a pretensão de que eles são necessários. Em que sentido é que são necessários os juízos estéticos? É uma necessidade exemplar. O que é que isto significa? Se do ponto de vista da universalidade nós ouvimos numa voz, do ponto de vista da necessidade nós vemos ou ouvimos um exemplo. Cada afirmação da beleza é um caso exemplar de uma regra que eu não posso enunciar e apenas posso reconhecer. Portanto, cada afirmação da beleza é um caso exemplar de uma regra que não posso enunciar e só posso reconhecer. E certamente que essa regra que eu não posso enunciar de um modo determinado tem a ver com a aspiração ao encontro com os outros seres humanos. A beleza é lugar de encontro. É por isso que a Hannah Arendt, já ouviram falar da Hannah Arendt, uma grande pensadora política do nosso tempo, escreveu um texto que se chama Kant's Political Philosophy. E a filosofia política de Kant, para Hannah Arendt, está fundada na Faculdade de Estética. Só de um ponto de vista estético é que Kant pensa em termos de os homens como pluralidade e como comunidade. E a máxima da faculdade, do senso comum, disse para a faculdade de lugar, pensar, colocando-se no lugar de qualquer um, é a máxima política por excelência. Aquele que não consegue deslocar-se da sua esfera para as outras, para as esferas dos outros seres humanos, está fechado ao entendimento com os outros, está fechado ao diálogo, está fechado ao contraste com os outros, à diferença em relação aos outros, está fechado ao litígio argumentativo com os outros, não é capaz de se colocar diante de ninguém. Esse está fechado. É, aliás, o contrário dessa máxima produz aquilo que Kant chama uma mente acanhada. A mente acanhada é aquela que é incapaz de romper a carapaça onde resolveu fechar-se toda a vida, com proteção, com esquecimento, em alguns casos com destruição, da possibilidade da comunidade. Então, para Kant, a experiência estética é uma experiência comunitária. O belo, uma palavra que nós dizemos à procura de compreender essa experiência. A autoafecção do nosso espírito, que é a própria reflexão, essa autoafecção é de cada vez associada, vinculada a um ser do mundo. Quando eu vejo esta rosa, a minha reflexão
faz a propósito desta Rosa, e o que eu sinto não é bem tornar-me na Rosa, mas é encontrar uma intimidade com ela. Eu encontro intimidade com aquilo que recebo com favor, com aquilo que Nietzsche diz, sem estar a pensar em Kant, mas é uma maneira de falar do favor kantiano, do conceito de favor kantiano, é dizer sim. A experiência da estética é uma experiência de dizer sim. E quando Kant dá um exemplo extraordinário no parágrafo 32, que é um dos parágrafos da introdução, de um jovem poeta que escreveu um poema, acabou de escrever um poema e dá-o a ler a amigos e a críticos. E quer os amigos, quer os críticos, são todos da mesma opinião, o poema é mau. E o jovem poeta fica muito chocado, porque ele acha o seu poema verdadeiramente bom. E só dirá que é mau para não os ouvir. Para não estar sempre a ouvir que é mau, ele diz, está bem, então é mau. Que é para não discute. Nós fazemos isso muitas vezes. Porque é tão insuportável aquela pessoa está completamente a ver tudo exatamente de viés, tudo ao contrário do que nós estamos a ver. E nós no fundo não queremos pôr à prova a possibilidade da comunidade. Como não queremos pôr à prova, retiramos do combate e fechamos na nossa opinião. Mas fechamos com esta expectativa. Nós temos razão. É ou não é verdade? Quando nós achamos uma coisa, um filme bom, um livro bom, 10 mil pessoas podem dizer o contrário. Nós, quando não ficarmos mal com o mundo, podemos dizer que sim, estamos de acordo. No íntimo, mantemos-nos integralmente a pensar que é bom e achamos que nós é que temos razão. Portanto, isso é um sinal, essa experiência muito comum é um sinal de que nós, no fundo, desejaríamos, aquilo que nós desejaríamos acima de tudo, que Kant não trabalha em termos de desejo, mas em termos de anseio da imaginação, e que tem uma relação com a razão, mas eu não posso aprofundar isso, infelizmente. Tinha de ser muitas aulas a falar de Kant. E mesmo um semestre inteiro não chega, nem um ano inteiro, já experimentei e não chega, nem muitos anos já, portanto, nunca mais paro, porque há sempre mais novidades. Quando nós lemos um texto extraordinário como este, percebemos sempre que não lemos todo bem. Muitas partes estão sempre mal lidas e variam. Umas vezes são umas, outras vezes são outras, conforme os anos vão passando. Mas fechando o parênteses, isto acontece com todos os grandes textos, essa pretensão de que nós temos razão só pode ter sentido se nós ansiarmos por uma comunidade, senão não tem sentido nenhum. Mesmo nesse caso, nós estamos a ansiar por uma comunidade. Mesmo nesse fechamento. E o que é que acontece ao jovem poeta? Ele deixa de ser jovem poeta, torna-se um poeta maduro, e voltando a ler o seu poema, descobre realmente que o poema era mau e que ele não vai deitar fora. E o que é que aconteceu ao jovem poeta? Kant não diz assim, nós podemos dizer assim, tornou-se poeta realmente. O poeta tornou-se poeta. Porque o pintor só se torna pintor, o escultor só se torna pintor, o escultor, um cineasta se torna cineasta e um poeta só se torna poeta quando é capaz de deitar fora, evidentemente. Quando é capaz de passar por uma experiência crítica em relação a si próprio, em relação à sua criatividade. Antes de passar por essa experiência crítica, estamos no reino da perfeição, que é uma ilusão. Em qualquer das situações, seja a poesia ou a física, é uma ilusão. A perfeição é um grande anseio da razão que está prometido do ponto de vista prático, mas do ponto de vista estético não está. A perfeição e a beleza não se equivalem, ainda que possam ter relações, não se equivalem. Mas Kant não diz que ele se tornou poeta, diz que ele adquiriu exercício, o que é uma boa maneira também de distinguir o poeta do não poeta. O não poeta, para de escrever, passado um tempo, aquilo foi uma coisa da juventude, estava mal com a vida e resolveu escrever, que é o que nos passa na juventude, que nós passamos um mau bocado com a vida, perdemos o pé, perdemos confiança nos próximos, nos pais, nas convicções que nos ensinaram a ter, ficamos perdidos. A poesia pode ser, como o rock também, pode ser uma maneira de passar pela juventude, não se destruindo inteiramente, não é? Fazendo alguma coisa de criativo e ao mesmo tempo dando a ver a repulsa pelo que se recebeu, mostrando que se está desadaptado, etc. Mas quando um artista se torna maduro, essa desadaptação faz parte da criatividade, não é exterior a ela. E torna-se ela mesma modo de
criar, modo de inventar, modo de transformar, de metamorfosear. E o artista, então, diz ele, o poeta, transformou a sua opinião através de um exercício qualificado que consiste em escrever e ler, do ponto de vista poético. Ler poesia e escrever poesia. E escrevendo muita poesia, vai-se deitando fora e vai-se também fazendo com que se absorva aquilo que não se deitou fora numa coisa mais acabada, numa coisa mais completa, numa coisa mais viva, numa coisa mais plena, como acontece com os pintores que pintam por cima de quadros que deixaram por acabar ou que acabaram e que um dia rejeitam e pintam por cima. Vocês sabem que há muitos casos desses. Pois bem, Kant considera, eu escolhi um exemplo mais difícil. Eu podia escolher um exemplo muito fácil, que é o pôr do sol. Não há discussão possível, só uma pessoa muito snob é que diz que o pôr do sol não lhe interessa. É um mau sinal se uma pessoa se põe a querer destacar-se dos outros só porque a experiência é muito comum. É muito mau sinal do ponto de vista espiritual. Realmente há experiências siderais, com as estrelas, com o sol, com a lua, que não dependem de pertencer a este grupo social ou aquele, não há nada a fazer. Aquilo nós não resistimos, nós recebemos de tal modo com favor que, como diz Kant no parágrafo 12, a experiência do prazer do belo, ele diz que implica demora, nós demoramos, a frase é mesmo assim, ipsis verbis, nós demoramos-nos na contemplação do belo, porque o belo fortifica-se e reproduz-se a si próprio. É como se não houvesse tempo nem espaço. Parece que nós fôssemos arrancados à série do tempo e à computação do espaço, das dimensões do espaço. É como se rompesse a rede em que nós vivêssemos e tivéssemos nós quase a fundirmos com o sol, não é? Como estamos a vê-lo nessa experiência estética. Era muito fácil escolher experiências estéticas com a natureza em que todos estamos de acordo. Muito fácil. Mas Kant quis escolher o difícil. Como dizia Platão, o difícil é belo. O que é difícil, isso é o belo. Ou o belo é difícil. O que tem a ver, do ponto de vista kantiano, essa é a leitura que eu faço, com a procura. O que nós procuramos é o mais difícil. É o mais difícil. Porque justamente aquilo que nós temos é o que nos dá sustentação. Aquilo que nós temos como universal. Independentemente de haver difícil na ciência, evidentemente, eu não estou a falar disso, mas estou agora a restringir ao plano estético essa experiência do difícil, enquanto experiência em que nós não estamos na posse de um conceito. Não estamos na posse, estamos livres e sentimos livres e ao mesmo tempo sentimos que estamos a sair para fora daquilo que legitima o nosso conhecimento. Nós não conhecemos nada através da experiência da beleza, do ponto de vista lógico, mas conhecemos do ponto de vista do sentido. A experiência estética é uma experiência de sentido. Kant nunca fala em significação, nem em significado quando fala de estética. Fala sempre em Sinn, que, como em português, quer dizer os órgãos dos sentidos e aquela ligação íntima com a vida que faz com que a vida possa ser vivida. Não são os fins da nossa existência, isso é ética. Os fins da nossa existência, os fins da nossa vida não dão sentido à vida. Os fins da nossa vida dão sustentação, consistência, infinitude à nossa vida. Isso não é o plano estético, isso é o plano ético. O plano estético é o que dá sentido à nossa vida. E o sentido é uma relação de intimidade de nós connosco próprios, uma relação de intimidade de nós com qualquer coisa que apareça e uma relação de intimidade de nós com qualquer outro ser humano. São os três acordos, as três espécies de acordo que se incluem na conformidade a fins sem conceito de fim. Nós sentimos essa harmonia. Mas esse parágrafo 32, estava a dizer, é um caso muito, muito importante, mas mesmo muito, porque Kant escolheu o exemplo mais difícil. Primeiro, sair para fora da natureza.
e foi para o domínio da arte. O domínio da arte é mais complicado que o domínio da natureza. Porquê? Porque o problema do sentido é mais complicado. Porque no domínio da natureza, a beleza da natureza, existe sem a nossa participação. A beleza está na relação que nós temos com a rosa, na relação que nós temos com o sol, mas é a propósito do sol e da rosa. Sem sol e a rosa, não há sol belo nem rosa bela. Nós sentimos, afetamos a nós próprios com aquilo que estamos a receber sem dominar. Mas na arte não é assim, porque a arte é criada pelo ser humano. Portanto, as questões de sentido são mais complexas. A intimidade comigo próprio, com a coisa e com a humanidade, é mais complexa. E é aí que surgem as infelicidades, as desarmonias, os desacordos. É acerca da arte que se diz, dos gostos não se discutem, não acerca da natureza. Ninguém, só pessoas insensatas é que se põem a dizer o pôr do sol não é belo. É só pessoas com um grau de insensatez muito grande ou de irritação com os outros seres humanos, qualquer coisa assim, que não tem nada de estético. Tem da sociológico, psicológico, o que quiser, mas não tem nada de estético. No limite também tem alguma coisa de ético, mas de estético não tem nada. Agora, em relação à arte, é muito fácil entrarmos em desacordo. Muito fácil. Todos nós conhecemos experiências de desacordo. E segundo Kant, e muito bem, essas experiências de desacordo têm a ver com a nossa dificuldade em conhecer intimidade connosco próprios, com a coisa e com os outros. Temos dificuldade. Não conseguimos. Estamos distraídos, estamos de fora, estamos com pouca atenção. Comparamos, por exemplo, vamos ver uma exposição pela primeira vez e parece que já vimos 300. Não vimos. É preciso ver muito. O jovem poeta, para ser poeta, ter de ler e escrever muito. Mas um bom contemplador também tem que ver muito. Não pode ler só um livro para falar de literatura, não pode ser só ver uma pintura para falar de pintura, mas como está a ver e como sabe ler, parece que pode dizer o que lhe ocorre. Não pode dizer o que ocorre, porque justamente há uma espécie de educação estética que se chama exercício, quer no caso do jovem poeta, quer no caso daquele que não é poeta e que não foi jovem poeta e não se vai converter em poeta maduro. É difícil chegarmos a acordo, mas a nossa expectativa está no acordo, está na comunidade. É por isso é que é possível discutir e vale a pena discutir. Portanto, a afirmação os gostos não se discutem, para Kant não tem o menor cabimento no quadro de uma faculdade de jogar reflexiva, estética, cujo princípio é o princípio de comunidade. A conformidade a fins, sem conceito de fim. E o sentido onde é que está? O sentido, em rigor, circunscrevendo o problema no texto kantiano, está na relação da faculdade de jogar com ela mesma. É ser objeto e lei de si própria. É como nós estamos a crescer como seres humanos, a descobrirmos como seres humanos, sem psicologicamente estarmos mais dotados, nem sociologicamente, não estamos a fazer antropologia, nem sociologia, nem psicologia. Estamos a alargar o nosso espírito, estamos a ver mais luz, estamos a aceitar melhor a vida. Tudo isto tem a ver com a experiência estética em Kant. Os parágrafos que eu pedi para lerem, o primeiro parágrafo destacava, separava o juízo lógico do juízo estético e considerava que o sentimento vital, o sentimento de prazer e desprazer, claro que o desprazer também entra no sentimento, mas o que nos interessa a nós é o acordo e não o desprazer. Só o desprazer é um sinal de que a experiência estética com a arte é difícil, é mais difícil que com a natureza. É um sinal que não é fácil constituir comunidade. É um sinal de que estamos distraídos, é um sinal de que estamos esquecidos, por exemplo. Estamos muito esquecidos. Não estamos com atenção, estamos muito desatentos. Evitamos deslocar-nos do nosso lugar.
isto é tanto mais importante quanto na arte. O poeta, o pintor, o escultor, o fotógrafo tem um ponto de vista sobre a vida. E nós temos de ir ter com esse ponto de vista, que só pode ser encontrado na obra e não nas entrevistas. É na obra que temos de ir à procura. E esse ponto de vista implica deslocação nossa, implica entrar no quadro. Há umas histórias muito antigas chinesas, há duas espécies de histórias. Uma é que o pintor, tendo acabado o quadro, que mostrava um caminho que se abria em direção a uma floresta, deslocou-se em relação aos discípulos, entrou pelo caminho e desapareceu na floresta. Isto é uma experiência artística que os chineses tematizaram, mas é uma experiência artística. E o que é que quer dizer esta experiência artística? Quer dizer que o autêntico artista não existe fora da obra. O autêntico artista entra na obra, no caminho que ela abre, e fica lá guardado. O autêntico artista não se separa da obra, não tem identidade própria enquanto artista. E aqui nós vemos como é extraordinário nessa história chinesa a compreensão da inseparabilidade da obra e do artista e da inexistência, do caráter inexistente do artista enquanto tal, separado da obra, como se tudo aquilo que ele quisesse mostrar só pudesse ser visto a partir da obra. Isso é que é o ponto de vista. Está lá. Nós não podemos entrar na obra e desaparecer. Mas nós temos de saber que o artista fez isso. O artista entrou na obra e desapareceu. Portanto, por um lado, esta história, eu estava a pensar noutra, mas não consigo pôr de pé. Não me lembro dos elementos todos dela, mas esta mesma história permite as duas ideias que eu queria apresentar-vos. Uma é que o artista não existe separado da obra. O grande artista entra nela, diz-nos adeus e esconde-se lá dentro. Como um segredo. É um segredo visível, não é? E o outro aspecto que eu queria focar é o esforço que o contemplador faz para poder fazer um movimento que realmente não pode, que o contemplador não pode entrar no caminho que abriu o artista e ficar lá dentro. Pode reconhecer que o artista abriu esse caminho. Isso é que ele pode fazer. Portanto, em qualquer dos casos, aquela deslocação imaginativa, porque Kant foi o autor que mais estimou a imaginação. Em todos os autores filósofos, desde sempre, apesar dos antigos também terem apreciado muito a imaginação, Kant é o autor que eleva a imaginação, só de um ponto de vista ético é que é lamentável a imaginação. Mas do ponto de vista teórico, sem imaginação, os conceitos não se aplicam às intuições. Do ponto de vista estético, é a imaginação que apreende, compreende, apresenta e produz formas. O entendimento ajuda, mas nós não sabemos verdadeiramente o que é que o entendimento faz. Está a jogar com a imaginação. Ele há uma vez que lhe chama contemplativo, que é um contrassenso. Porque o entendimento é sempre ativo, não é contemplativo. Do ponto de vista teórico, o entendimento age, transforma o que há em conceito. Os objetos do conhecimento são tudo conceitos. São operadores do próprio conhecimento. Sem a imaginação, do ponto de vista teórico, o conhecimento não é possível. Do ponto de vista estético, a imaginação toma a dianteira, ela é que excita o entendimento à ação. Do ponto de vista, isto é um parênteses agora, do ponto de vista ético, a imaginação tem um papel muito mal visto, porque a imaginação multiplica os apetites. E, portanto, é muito responsável, é responsável quase todas as vezes, ou todas as vezes mesmo, em que nós deixamos de ver um ser humano como fim e passamos a vê-lo como meio. A imaginação acentua os impulsos, multiplica as ocasiões de preenchimento dos impulsos e, portanto, tende a invalidar a exigência ética que é anti-impulso,
ver um ser humano como fim em si mesmo, é contra qualquer impulso. Não há nenhum impulso para ver os outros seres como seres fins em si próprios. É um esforço racional imenso, que custa imenso a cumprir, esse de encontrar cada ser humano como fim em si próprio. Agora, em relação ao primeiro parágrafo, é essa distinção do juízo estético do juízo lógico, mostrando que o princípio de determinação é o sentimento de prazer e desprazer. Mas, atenção, o sentimento de prazer e desprazer, que é o que faz distinguir um juízo estético de outro qualquer, é a consciência de uma reflexão. O princípio de determinação do juízo estético, que se chama sentimento de prazer, é a consciência do jogo das faculdades. O que significa que o prazer estético é um prazer reflexivo. Não é conhecimento lógico, mas é conhecimento reflexivo. Dá que pensar, faz-nos pensar, faz-nos crescer, faz-nos alargar o horizonte, faz-nos encontrar os outros. Estão a ver o que o prazer estético faz? Isso vai dizer Kant nos parágrafos 6 a 9, onde ele fala da relação entre reflexão e prazer, e, sobretudo, nos parágrafos da necessidade, quando ele fala de sensus communis, 18 a 22, mas muito mais ainda no tal parágrafo 40. O parágrafo 40 é um parágrafo sobre a relação entre gosto ou faculdade reflexiva, estética e sensus communis. Esse parágrafo, acho que podem lê-lo sozinho, é um parágrafo que é uma instrução para a vida inteira, esse parágrafo. Não só liga entre si as três faculdades, porque a faculdade de jogar estética não vai tapar o abismo, mas vai criar uma ponte. Por isso é que ela é considerada um símbolo, por isso é que o belo é considerado um símbolo do bem. A faculdade de jogar estética é uma espécie de ponte entre o plano teórico e o plano prático. Porque é, por um lado, uma forma de ascese em relação aos impulsos, porque nós não achamos belo através dos apetites, não é porque quer comer uma coisa, nem dormir com alguém, nem quer beber esta coisa, que sinto belo, não, a beleza põe entre parênteses qualquer impulso da apetição. Aliás, a faculdade de apetição fica transformada em vontade pela razão. E aí, já eticamente, fica irrepreensível. É um exercício de ascese, portanto, está perto da experiência prática e, por outro lado, é um momento de grande vivacidade, da máxima vivacidade do nosso espírito, em que as faculdades estão numa atividade intensíssima. E aí faz a ligação com o plano teórico também. Ainda há outras razões que eu não vou explorar, porque obrigadas a ler muitos textos para os quais não vai haver, cuja leitura não tem história, porque não vai haver tempo, mas no parágrafo 40 peço-vos que leiam, quando puderem, esse parágrafo, porque faz a ligação entre entendimento, faculdade de lugar e razão. E a ligação é feita por intermédio da faculdade de lugar. Portanto, a máxima do sensus communis para o entendimento é pensar por si próprio. Para a razão é pensar de acordo consigo próprio. Para a faculdade de lugar é pensar de pode-se colocar qualquer um. E o que faz a ligação do primeiro para o terceiro é este da faculdade de lugar. É essa máxima do sensus communis para a faculdade de lugar. Por sua vez, no parágrafo 55, é discutida e combatida o lugar comum de que os gostos não se discutem. Para Kant, se alguma coisa se discute, é o gosto. Os gostos discutem-se porquê? Para haver dialética da faculdade da estética, muito brevemente, porque eu realmente às 8h15 hoje tenho mesmo de sair, para a semana podemos ficar mais um bocadinho, mas hoje não posso. Para haver uma dialética, sabem o que é uma dialética? A dialética, em traços muito claros, é uma doença do espírito. É uma doença do espírito em que o espírito entra em contradição consigo próprio, através de uma tese e de uma antitese. E qual é a tese e qual é a antitese da faculdade de lugar? É esta. Final do parágrafo 55. Vou passar. Não passei, ainda é para trás. Final do parágrafo 45. Tese. O juízo do gosto não se funda sobre conceitos,
senão podíamos disputar sobre eles, não é? E, portanto, decidir através de demonstrações. Antítese. O juízo do gosto funda-se sobre conceitos, senão, em relação aos diferentes juízos, nunca poderíamos discutir. E, portanto, nunca poderíamos ter a pretensão, fazer a exigência de uma unissonância necessária dos outros com esse juízo. Como é que se resolve esta tese, esta dialética, isto é, a contradição em que o espírito entra em consigo próprio? É muito simples. É através do conceito de conceito. Vamos ler isto agora como solucionado. Tese. O juízo do gosto não se funda sobre conceitos determinados. Senão, podia-se disputar. E para haver disputa, ele faz uma distinção entre disputar e discutir. Para se poder disputar, é preciso termos um conceito determinado e fazermos demonstrações. Para se discutir, é preciso apenas uma coisa: pressentir que podemos chegar a acordo. É só preciso isso. Portanto, a antítese fica transformada desta maneira. O juízo do gosto funda-se sobre conceitos reflexivos ou indeterminados. Então acabávamos a nossa aula hoje assim. Para a próxima sessão, eu gostaria que fizessem algumas perguntas sobre Kant, que vos ocorra. E depois falávamos um pouco de Roth. Vamos ter uma aula um pouco mais longa. Em vez de 2 horas e um quarto, se puderem, um bocadinho mais de 2 horas e meia, está bem? 3 horas, se for possível. Se nos sentirmos muito cansados, não fazemos. Mas podemos fazer um pequeno intervalo e continuar, ou prefiro nunca fazer intervalo. Para a semana temos segunda e terça-feira. Não, segunda não. Não, só terça. Segunda-feira nem sequer posso. Tenho uma tese de mestrado para discutir impossível. Por isso é que venho na terça. Então, até para a semana, terça-feira. Depois falamos do parágrafo 22, porque eu disse hoje que era importante, mas na altura não disse. Na próxima sessão eu digo porque é que é importante esse parágrafo. Segunda-feira tem o professor José Gil. Pois, se nem sequer podemos. Alguém estava cá hoje que não tivesse estado nenhum dia, os outros?